Boa tarde, nós estamos aqui em mais um Culto Tarde com Jesus e eu quero te convidar a aproximar aí da pessoa que está na sua casa junto com você. Talvez você esteja assistindo pelo celular ou pelo seu computador. Encaminhe esse link também, dê oportunidade para outras pessoas que você conhece assistirem esse culto, ouvirem a palavra de Deus através das redes sociais, através da sua rede social, através do seu WhatsApp. Você pode enviar o link e muitas outras pessoas, como você, podem ser abençoadas através da palavra de Deus que será ministrada hoje, amém? Feche então os seus olhos, vamos iniciar este culto com um momento de oração e logo depois teremos um louvor abençoado para alegrar os nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Senhor querido, nós queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença. Queremos pedir, Deus, que o Senhor fale conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz neste dia. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, receber, Deus, uma porção nova de esperança que vem do Senhor, que vem da Tua palavra. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Nós desejamos, Deus, ser impactados pelo Senhor hoje. Nós desejamos ter o nosso coração cheio do Senhor hoje. Em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos nas suas casas. Todos eles estão ligados nesse momento, conectados fisicamente, mas também conectando o seu coração e o seu espírito com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, faz realmente, Deus, uma mudança nas nossas vidas através da Tua palavra. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, nos enche da esperança que só há no Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Espírito de verdade, te adoramos. Te adoramos, Espírito de verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos louvar o Senhor Jesus novamente com essa canção. Espírito de verdade, te adoramos, Espírito de verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá. Maravilhoso esse tempo de louvor, amém? Nosso coração está incendiado da presença de Deus nesse momento. E eu queria te convidar, antes de nós termos uma palavra maravilhosa com a pastora Elci, eu queria te convidar a abrir um texto da Bíblia que está em 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, perdão. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus nos instrui a contribuir segundo o que tiver proposto no nosso coração, não com constrangimento, nem por obrigação, mas nós vamos nesse momento entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas através do link, através de uma transferência bancária, ou você pode, se você tiver a possibilidade de vir até a igreja, você pode também vir até a igreja, passar o seu cartão ou entregar o seu dízimo e a sua oferta em dinheiro também, mas vamos fazer isso com alegria. Deus ama quando nós estamos dando o nosso melhor para Ele. E queridos, veja bem, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Isso não é necessário para Ele. Ele não usa o dinheiro. Quem usa o dinheiro somos nós, não é verdade? Quem precisa do dinheiro, quem precisa do recurso financeiro, somos nós. Então, por que Deus ama quem dá com alegria? Por que Deus se alegra, o coração de Deus se alegra quando nós estamos entregando com o nosso coração alegre? Quando nós estamos entregando com alegria, quer dizer que nós temos gratidão no nosso coração. Nós não estamos fazendo porque alguém nos disse para fazer. Nós não estamos fazendo porque é um ritual ou algo obrigatório, algo que as pessoas fazem muitas vezes sem pensar, sem ter um entendimento daquilo. Quando nós entregamos a nossa oferta, e o nosso dízimo, a nossa semente, aquilo que nós estamos semeando no altar do Senhor, na igreja, isso vai abençoar o povo de Deus. Isso vai abençoar a casa de Deus. E é por isso que Ele ama tanto. Por isso que a palavra diz, contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando nós estamos entregando com o nosso coração alegre, com o nosso coração grato, aquele dinheiro, aquele valor, isso está sendo usado, essa semente estará sendo usada para o crescimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. As igrejas são a expansão do reino de Deus. Quanto mais templos nós tivermos, quanto mais células nós tivermos, quanto mais ambientes de pregação da palavra de Deus, mesmo que seja um ponto de pregação no meio da praça, em nome de Jesus, aquilo vai ampliar o reino de Deus, aquilo amplia a extensão do reino de Deus. E é para o crescimento dele, para abençoar as pessoas, os filhos de Deus, é que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é isso que alegra o coração do Pai. Então, eu queria te convidar a entregar hoje, através da conta bancária que está aparecendo no seu vídeo, ou trazendo aqui na igreja,
aquilo que o Senhor estiver propondo no seu coração, aquilo que você estiver sentindo nesse momento, em nome de Jesus, que isso vai alegrar não somente o coração de Deus, mas o seu coração também. Quantas vezes você entrega a sua oferta e depois você sente uma paz porque você está contribuindo para o crescimento do reino, porque você está entregando como sinal da tua fidelidade a Deus, porque a fidelidade dele não muda, a fidelidade dele é eterna sobre as nossas vidas. Tanto as misericórdias como a fidelidade de Deus se renovam a cada manhã. Amém? Então, em sinal de gratidão, eu queria te convidar nesse momento a fazer a sua oferta, a fazer seu dízimo. Em nome de Jesus, nós já vamos orar. E o versículo ainda continua, no versículo 10, eu vou ler mais um pedacinho. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então, nós recebemos de Deus a semente para plantar e recebemos de Deus o pão para o nosso alimento, para o nosso sustento. Amém? Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Então, quanto mais nós semeamos, quanto mais nós estamos entregando a nossa semente com o nosso coração grato e alegre, como diz a palavra de Deus, mais Deus multiplicará as nossas sementes e os nossos frutos de justiça, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu amor por nós, pelas tuas misericórdias, Deus, que se renovam todos os dias nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa oferta, recebe aquilo que nós estamos entregando no teu altar, o nosso dízimo, o nosso parceiro de Deus. Senhor, em nome de Jesus, multiplica, Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, multiplica as sementes, Deus, na vida deles e multiplica os pães, Deus, a provisão que vem do Senhor na vida de cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de entregar o nosso melhor com o nosso coração alegre diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai ser abençoado neste momento com uma palavra da pastora Elci. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Amados, uma boa tarde a todos. Agora estaremos ministrando a palavra do Senhor. Eu quero que você ore comigo nesse momento, para que nós estejamos também pedindo ao Espírito Santo para que ministre os nossos corações. Amém? Pai Santo e misericordioso, nesse momento que vamos ler a Tua palavra, Jesus, fale conosco, Senhor, através dela. Ministre os nossos corações, Pai, e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo, ali no Velho Testamento, o livro de Abacuque. Nós vamos ler ali no capítulo 3, alguns versículos. Queria ler com você, primeiramente, ali onde diz assim, no versículo 5, diz assim: adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. A gente está falando algo sério aqui, né? Nós estamos num momento, né, de pestilência, de peste realmente aqui. Está falando aqui também de que no versículo 6, que ele para e faz a terra tremer, que ele olha e sacode as nações. Mas eu quero, depois de todas esse profético aqui, onde realmente vai falar, né, da aflição dos povos e de uma situação de muita dificuldade no mundo. Aí, no 13, diz assim, isso que eu acho tremendo em Deus. Sempre Deus tem uma palavra de esperança para nós. Deus sempre tem algo bom para falar ao nosso coração. Algo que vai nos edificar na fé. Algo que vai nos aproximar cada vez mais dele. No 13 diz assim, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. E ainda, vá um pouquinho mais comigo e vá lá no versículo 16. No 16 diz assim, esse profeta Abacuque, ele que foi usado por Deus, né, para dizer essa palavra aqui, esse profético, ele diz assim, ouvi isso
e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Aí ele diz assim: a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Amados, o profeta aqui está dizendo que o íntimo dele se comoveu, que ele, quando ao ser anunciado essas coisas tão difíceis, o íntimo dele se comoveu. Ele diz ali que os lábios dele tremiam. Ele diz assim que os ossos dele, quando ele fala podridão, ele fala assim, os ossos ficaram enfraquecidos, pareciam que não sustentavam, né? Porque o osso tem que estar fortalecido, tem que estar em boa forma para poder sustentar um corpo. E os meus joelhos vacilaram. E ele disse assim: em silêncio eu devo esperar esse dia de angústia. Queridos, nós estamos numa situação, eu comecei a ler um versículo ali que fala exatamente sobre a peste e sobre a pestilência. Nós estamos num período em que muitos estão sentindo os joelhos enfraquecidos, muitos estão dizendo assim: eu mal consigo ficar em pé, como o profeta aqui falou dos ossos, e a coisa de você esperar que a situação mude, muitas vezes em silêncio, como ele diz ali, esperando em silêncio que esse dia de angústia passe. Queridos, a palavra do Senhor nos diz, como depois vocês podem ler melhor esse texto, que sempre há uma salvação, sempre há algo de poder de Deus sobre as nossas vidas, para a vida daquele que entrega a sua vida a Deus. E ele vai dizer depois ali, aí é quando essa passagem que talvez muitos já conheçam, quando ele diz assim, no versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira. Amados, eu sei que talvez muitos que estão me ouvindo nesse momento já leram esses versículos aqui que eu vou ler na sequência inúmeras vezes, né? E diz assim: ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amados, quando ele fala, né, que ele estava naquela situação ali, que ele tinha que ficar em silêncio, sabendo que o caos, né, que o dia era de angústia, e nessa angústia ele tinha que ficar em silêncio. Aí ele se consola, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, todavia eu vou ficar alegre, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Interessante que figueira não florescer significa, eu meditei bastante nessa passagem aqui, e a figueira, Jesus faz uma referência, quero que você abra comigo, lá no livro de Mateus 24, no Mateus capítulo 24, no versículo 32 e até o 35. Vamos ver lá, Mateus, né, 24, deixa eu abrir aqui com vocês. Vai lá para o versículo 32. Jesus vai falar ali da figueira. E ele diz assim: aprendam a parábola da figueira. Ele está dizendo, aprendam isso. Ensinando os discípulos dele. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ele está dizendo, né? Quando vocês estão vendo que os ramos de uma figueira estão se renovando, a figueira, uma árvore muito comum lá naquela região, né? E as folhas brotam, vocês sabem pela figueira que o verão está próximo. Mas ele diz assim no 33, assim também vocês, quando virem todas estas coisas, ele estava falando dos últimos tempos, né? As tribulações que viriam, ele diz assim, saibam que está próximo às portas.
Então, agora voltando lá para o livro de Abacuque, ali do Velho Testamento, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Sabe o que eu creio que estava sendo, que a gente pode relacionar hoje e que Deus ministrou no meu coração? Que ainda que Jesus não chegue nesse momento, porque nós aguardamos a vinda de Jesus, e nós sabemos que esses sinais que estão acontecendo e cada vez se acentuando mais, eles são pré-anúncios de que Jesus voltará. E Jesus usou essa expressão, né? Usou a parábola da figueira, usou a figueira como exemplo, né? Sobre a volta dele. E aqui o profeta está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Então eu quero voltar lá. Coloca ali a situação ali quando Abacuque começa. Quando ele diz assim: o tempo é de caos, está tudo caótico a ponto de que o meu coração, ele diz ali, né? Que ele se sente angustiado, enfraquecido, né? Que ele se comove no íntimo dele diante daquela situação. Mas ainda que esteja, e ainda que a figueira não esteja florescendo, ainda assim ele vai se alegrar no Deus da salvação dele. Essa convicção, meus amados, de que mesmo em tempo de crises, de que mesmo em tempos difíceis, você pode se alegrar, você pode se exultar no Deus da tua salvação, porque Ele é um Deus de salvação. E Ele vai falar ainda ali, vamos voltar lá para Abacuque 3, né? Ele vai falar ali no capítulo, no versículo seguinte, ele diz, depois que ele fala da figueira, ele fala assim: nem haja fruto na videira, né? Interessante, sabe, queridos, que a videira, né? Jesus, ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. Ele diz: todo aquele que produz fruto permanece, aquele que não produz vai ser cortado, né? E às vezes, no meio de todo esse caos também, nós às vezes queremos olhar, né, para os frutos da nossa vida. Queremos dizer assim: mas que fruto que eu estou produzindo? Eu estou ligado a Jesus Cristo. E às vezes a gente se decepciona. Por quê? Porque os frutos nem sempre são do jeito que a gente gostaria. É verdade? Às vezes a gente investe em vidas, investe o nosso tempo, investe a nossa oração. E quando a gente vai olhar os frutos, às vezes, né, não estão exatamente do jeito que a gente gostaria. Outras situações também, estou falando também de frutos em outras áreas também, que às vezes a gente investiu tanto, que a gente creu tanto e de repente ainda não se vê esses frutos da videira. E ele fala no versículo seguinte, ele diz assim: ainda que a colheita da oliveira decepcione. Por que ele fala a colheita da oliveira decepcione? Porque eu estava vendo esses dias, lendo um estudo sobre isso, e no processo de colheita das azeitonas, o processo que mais seleciona é quando essa colheita é manual e não mecânica. Porque quando uma azeitona no meio das outras é ruim, ela deixa todo o azeite ali ruim. E inclusive diz nisso que eu li lá nesse estudo, dizia assim que eu até quero ler para você, diz assim: a qualidade das azeitonas colhidas é fundamental para o resultado final. Algumas azeitonas ruins são capazes de estragar uma produção enorme de azeite ou de azeitonas de mesa. Sabe? É como aquele versículo, não é nem versículo, né? Aquele provérbio que se diz muito no mundo, né? Que uma laranja podre contamina todas, né? Contamina toda a caixa, né? Uma laranja podre numa caixa contamina o resto. Então, queridos, muitas vezes aqui também, na hora da tua colheita, na hora que você inclusive vai colher
no mundo, seja no plano espiritual, seja quando você investe em vidas espiritualmente, seja quando você também vai colher alguma coisa que você investiu tanto e quando você vai ver aquela colheita te decepciona, né? Quem já não passou por isso? Quem já não ficou decepcionado com alguma coisa que já investiu tanto, que pensou que fosse um outro tempo, fosse de outra forma, fosse algo melhor, um resultado melhor, e de repente se decepciona na hora da colheita. Aí ele vai e diz assim: e que os campos não produzam mantimento. Quer dizer, os campos também não estão férteis, né? Aqui a gente pode relacionar, é tão extensa essa passagem, eu teria muito mais para falar sobre ela, mas eu vou procurar ser sucinta. Diz assim, né? Que os campos não produzam mantimento, quer dizer, os campos não estão férteis. Muita coisa que eu queria semear agora também não está dando resultado nenhum, né? Campos que não são férteis. E diz assim: ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Aqui muito isso fala ao meu coração, no sentido de quando você investe na célula, você investe no teu grupo de oração, você investe em fazer discípulos para Jesus, né? E de repente, né, a ovelha desaparece, né? Você tem que ir atrás, e você tem todo um cansaço, às vezes um desgaste, né? Mas Deus é contigo, né? Aí diz assim: e nos currais também não haja mais gado. Gado fala de prosperidade, quer dizer, não há fartura, não há resultado financeiro. Enfim, o que eu quero falar para você ainda vem, onde eu quero chegar. Quer dizer, uma situação que você não vê, não está bom desse jeito, não está bom nem na prosperidade, não está bom nos resultados que eu posso ter também em lidar com pessoas, não está nada bom em tudo, vamos dizer assim, né? Mas ele diz assim: ainda que, quero que você repita aonde você está agora, ainda que, né? Ainda que eu esteja desempregado e não esteja na escassez, ainda que eu não esteja podendo me relacionar com as pessoas da maneira que eu queria e gostaria, ainda que eu queria estar na igreja muito mais presente, né? E ainda tem algumas restrições, poucas, mas ainda tem um pouquinho, ainda que isso e mais aquilo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Agora vem o grande segredo, e que a gente fala, né, que é a grande chave, né, de bênção nesse texto aqui. Por isso é que eu diria que, se eu tiver que dar um título a essa palavra, eu colocaria: Ele me capacita a vencer. O meu Deus me capacita a vencer. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque existem circunstâncias que são difíceis e que às vezes Deus não muda essa circunstância nesse momento. Nós temos vivido algumas situações, quantas orações são feitas, nós queremos que essa pandemia passe, acabe, mas às vezes as circunstâncias elas permanecem, mas elas estão sob o controle do Deus Todo-Poderoso, porque Deus tem poder sobre todas as coisas, nada foge ao controle dele. Mas aqui diz assim: mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Mas sabe por quê? Olha só o que diz no versículo seguinte. Ele diz assim, vamos lá primeiro no 18: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aí ele diz assim no 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Quer dizer, Ele me dá força. E ele diz assim: Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amados, eu busquei ver o que seria, por que nessa passagem aqui foi citada a corça. E algo muito lindo que eu encontrei, né? Fala que as corças, elas ganham
uma ligeireza muito grande, porque elas sobem montanhas. Elas pulam. É um animal que pula por cima do obstáculo. Então, o que o profeta aqui está dizendo? Ele está dizendo assim que o Senhor meu Deus, Ele é minha fortaleza e Ele faz com que os meus pés tenham ligeireza. Amados, Deus não quer que você se prostre diante de uma situação. Deus não quer que você ou eu rasteje diante das situações. Deus quer te levantar. Deus quer te dar pés de costa, pés espirituais, onde você vai saltar muralhas, onde você vai saltar obstáculos. Amém? Ele te capacita a isso. E o que Abacuque está falando aqui é isso. Ele está dizendo assim: eu estou em silêncio no dia da angústia, porque eu não sei mais nem o que dizer, mas o Senhor Deus é a minha força, Ele me capacita, e num momento como esse, Ele me dá a ligeireza das costas, Ele me faz subir as montanhas. E sabe o que significa subir as montanhas? Ele me faz chegar, Ele me tira daquele plano natural, Ele me faz chegar mais alto, Ele me faz ver o sobrenatural dEle. Amados, Deus nos capacita em momento de crise, em momento de dificuldade, em momento que a situação, as circunstâncias naturais não mudam. Deus muda a mim e a você. Ele te fortalece e te capacita a vencer. E naquele momento, Ele te põe em lugares mais altos. Amém? Ele faz com que você, por isso o profeta diz: eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Por quê? Porque Deus vai me levar para o sobrenatural. Porque Deus vai me levar mais alto. Porque Deus vai me dar mais ligeireza. Por quê? Porque Deus não é por vista. Porque Deus é por fé. Amém? Deus não é o Deus que vai abençoar, que você quer ou que queira que você fique prostrado, rastejando. Não, Deus quer te pôr num lugar mais alto. Deus quer nos pôr num lugar mais alto, onde todas essas circunstâncias tão ruins, tão desagradáveis, Deus assim, não se prostra. A palavra do Senhor é dizendo assim: não se prostra diante dessas dificuldades, não se prostra, não rasteja, não murmura. Eu te capacitarei a vencer essas circunstâncias. Ele está com você, Ele está comigo, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele tem nos falado. Amém, queridos? Esses lugares mais altos são lugares do sobrenatural de Deus. Por isso, às vezes, você procura, eu procuro, nós procuramos, que temos ansiedade, queremos assim que Deus mude uma circunstância de hoje para amanhã. Esses tempos aí, um dia eu acordei, né? E pensei comigo, me veio esse pensamento na cabeça, tipo assim: ai, que bom se hoje, quando eu acordasse, saísse uma notícia assim: acabou a pandemia. E eu senti Deus falar ao meu coração: não é agora. Só que tem uma coisa: eu te capacito a vencer. Eu te capacito a vencer. Deus capacita você a vencer. Meu irmão, minha irmã, pessoa, você que está me ouvindo nesse momento, receba essa palavra no teu coração e fale aí onde você está. Diga assim: independente das circunstâncias, ainda que eu esteja vendo isso, vendo mais aquilo, ouvindo notícias ruins, estando em dificuldade financeira, ainda que eu vou me alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai ser a minha força e Ele vai me capacitar a vencer toda essa crise. Ele vai me capacitar a superar todas essas coisas. Ele vai me colocar num lugar mais alto, onde eu verei o sobrenatural. Queridos, eu quero falar mais algumas coisas ainda sobre esse tema. Sabe qual momento que a gente vê o sobrenatural de Deus? No momento da prova, no momento da dificuldade, no momento da tribulação. Sabia? Muitas vezes, quando tudo está muito bem, né? A gente às vezes até vê a mão de Deus em todas as coisas, mas não vê a mão de Deus às vezes tão poderosa como no momento em que as circunstâncias estão muito ruins. Por isso eu te digo, se você crer, se você ficar na palavra de Deus,
Deus vai te capacitar. Deus, Ele quer te ver crescer. Deus não quer te ver prostrado. Amém? Quero terminar ainda, quero colocar também para vocês aqui, eu pesquisei essa frase que eu vou falar aqui, diz assim: a corça era um animal típico da região, é um animal de faro apurado que sentia o cheiro da grama e da água. Aí dizia assim: geralmente, quando tudo estava seco, ela ia para os montes, onde o orvalho era mais forte. E com patas fortes e ágeis, ela escalava a montanha e encontrava alimento. Esse texto aqui não é meu, mas o que está sendo falado aqui é que a corça, ela ia para os montes em busca de alimento. E para chegar nos montes, ela pulava, né, os obstáculos, as dificuldades, ela subia. E às vezes, o teu milagre, a tua provisão, aquilo que Deus tem para você, vem quando você vai para os montes, quando você pula os obstáculos, quando você vai pela fé, e lá você vai receber o sobrenatural de Deus. Amém? Então, nesse momento, creia que o sobrenatural de Deus quer vir para a tua vida, que Deus quer derramar do sobrenatural dele sobre você. Queridos, eu quero finalizar essa palavra, que na Bíblia diz assim, que o mesmo mal, as mesmas coisas, sucedem a justos e a injustos. Quer dizer, às vezes a pessoa diz assim: mas eu sou cristã, mas eu sou tão consagrada. Mas a Bíblia diz, né, que a mesma coisa sucede aos justos e aos injustos, né? Mas tem uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Por quê? Porque na pior hora nós somos fortalecidos pelo Senhor. Porque Deus, na tua pior hora, Ele vai te capacitar a encontrar respostas, né? E Ele vai te dar a direção para você ter as necessidades atendidas. Então, queridos, Deus é um Deus de provisão. Mas Deus, muitas vezes, você tem que sair daquele plano natural. Você tem que sair de olhar as circunstâncias por vista. E você tem que olhar por fé. Olhar mais alto, erguer a tua cabeça e olhar por fé. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa palavra. Eu quero ler com você Isaías capítulo 40. Quero que você leia comigo o versículo 29, onde diz assim, que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças, os que não têm nenhum vigor. O que nós tínhamos lido lá no livro de Abacuque? Quando Abacuque fala assim, que ele, no íntimo, ele estava comovido, que os joelhos dele estavam vacilantes e que os ossos dele estavam enfraquecidos. E aqui Deus está dizendo assim: eu fortaleço o cansado, eu multiplico as forças àqueles que não têm mais nenhum vigor. Por isso que Abacuque disse assim: todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque ele sabia que ele se alegrando no Senhor, que era o Deus da salvação dele, todavia, né? Ainda que estivesse acontecendo isso, mais aquilo e mais aquilo, que nada era bom, Deus o capacitaria, Deus o fortaleceria e Deus o faria andar e ter os pés como a corça. Querido, você tem dúvida que Deus quer te fortalecer nessa tarde? Você tem dúvida que Deus tem o melhor para a tua vida? Agora, clame a Deus, espere de Deus o sobrenatural. Não olhe as circunstâncias, clame a Deus e olhe o sobrenatural, aquilo que Deus é capaz de fazer, e Ele vai te capacitar a encontrar respostas para a tua vida. Ele vai te capacitar a receber o sobrenatural dele. Amém, queridos? Vamos orar. Quero orar por você nesse momento, que se sente enfraquecido,
que sente-se cansado, que sente-se sem vigor, que talvez esteja se prostrando diante das situações difíceis, talvez esteja, até digo, se arrastando, como a gente diz, que quando o cansaço é muito grande, se arrasta diante de tantas dificuldades. Eu lembro uma vez uma pessoa disse assim: parece que quando eu acordo de manhã, eu me arrasto para conseguir tirar os meus pés da cama e me levantar e viver aquele dia. Talvez você esteja assim, talvez você esteja assim, totalmente desanimado, mas nesse momento Deus diz assim: eu quero te fortalecer, eu quero te capacitar e você vai vencer. Tire os teus olhos das circunstâncias naturais, tire os teus olhos daquilo que faz você se prostrar e olhe para o alto, olhe para o alto. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos ao alto, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez, do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu oro por aqueles que estão comigo nesse momento, Paizinho, e por aqueles que ainda vão meditar nessa palavra, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, um fortalecimento a cada um deles, Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja restaurando nas emoções, Pai. Que o Senhor esteja pondo de pé essas pessoas, Pai. Que o Senhor esteja tirando a prostração, Paizinho. Que o Senhor esteja levantando seus olhos, Pai. Que o teu sobrenatural, meu Deus, venha sobre essas pessoas, Pai. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, capacita os meus irmãos, capacita minha irmã, meu irmão, capacita aquele que está conosco nesse momento, capacita, Paizinho, essa pessoa a vencer. Leva essa pessoa aos montes, dá ligeireza, capacitação, Jesus, para que ela vença nesse período, Senhor. E, Senhor, e que o sobrenatural teu venha, as respostas do Senhor venham sobre as vidas, Pai. Olha os pedidos dos corações, Paizinho, em nome do teu Filho Jesus. Traz, meu Pai, traz à existência aquilo que ainda não existe, porque para ti está escrito na tua palavra, é como se já existisse tudo, Paizinho. O Senhor fortalece o cansado, que o Senhor nesse momento derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um, em nome do teu Filho Jesus. Queridos, quero falar com você que talvez nesse momento diga assim: eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero desenvolver a minha fé. A palavra do Senhor diz que cada um de Deus colocou dentro de cada um uma medida de fé. Mas para isso, para você viver o sobrenatural, para você viver os mistérios e os milagres de Deus para a tua vida, nesse momento receba o Senhor no teu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração, eu quero que o Senhor entre na minha vida, faça morada, eu quero declarar que o teu Espírito Santo pode habitar em mim, eu abro o meu coração. Diga para o Senhor: Senhor, seja Senhor na minha vida e Senhor na minha história. Amém, queridos? Queridos, se você faz isso, você, ou fez essa oração pela primeira vez, ou mesmo você que está assistindo esse culto online a primeira vez, se você precisa de ajuda, pedir oração, pedir acompanhamento pastoral, busque contato com a igreja. Amém? Busque, pegue o link ali, preencha o formulário que tem ali para você fazer contato, ligue para a igreja, telefone, faça alguma coisa, mas não fique prostrado. Amém? Saia em busca de Deus e Deus vai prover a tua bênção e Deus vai te capacitar a ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero te agradecer por ter estado conosco mais essa tarde, né? Obrigado àqueles que têm compartilhado esse culto para alcançar outras vidas, e eu declaro que você terá um final de quarta-feira abençoado e um final de semana de vitória. E que a graça do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E que o Senhor te proteja. Que o Senhor proteja a tua casa. Que cubra você e teus familiares com o sangue dele e te dê vitória. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Até quarta-feira que vem. Não deixe de participar do nosso culto.
Não esqueça, quarta-feira que vem também, às 15 horas. Amém? Glória a Deus.